Você já teve metas de vida que nunca se realizaram? Desde a infância, nós somos ensinados a estabelecer essas metas praticamente impossíveis e aprendemos que sonhar é o primeiro passo do sucesso. Mas o que acontece se as nossas expectativas são quebradas e os sonhos se distanciam por completo da nossa realidade? Dá para ter sucesso longe dos sonhos? Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré, jornalista. E eu sou o Yuri, empreendedor. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Ivan? Juntos nós vamos dividir, a partir de agora, esse conteúdo aqui em podcast, em áudio e vídeo, para gerar algum tipo de provocação, pertencimento e alguns insights em todos vocês. E nada mais vai ser do que um bate-papo, né? Super descontraído. Bem tranquilo. É isso. Então Você é tem isso. pergunta para fazer para a galera? Eu queria perguntar um negócio, pessoal. O que é? Vocês já suplementaram hoje, por algum acaso? Porque se não, Se não, suplementa aí. Cara, Yuri, legal estar contigo aqui nessa jornada. O primeiro episódio. cara. do Tô muito Suplementa feliz, Aí. tô muito feliz. Eu também. Eu queria te agradecer pela oportunidade. Você fez o convite para a gente conduzir, né, de uma forma coletiva esse conteúdo. Eu tô bem feliz. Cara, e eu queria já começar introduzindo para o público que está nos assistindo agora. Por que esse nome? Você curtiu o nome? Eu curti demais, cara. Faz todo sentido, né? Você não acha? Tá ligado à suplementação. E suplementar, de acordo com o dicionário, significa o seguinte: aquilo que supre, que serve para suprir alguma falta, o que se acrescenta a um todo para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo. E é isso que a gente quer com esse conteúdo: gerar provocações do ponto de vista individual de cada um e também gerar algum conhecimento sobre a indústria da suplementação. Sim, e também usar o nosso conteúdo como suplementação pessoal para cada um. Por que não, né? Claro. Usar aquilo para de repente te levar para o próximo nível, te fazer uma pergunta que você ainda não tá pronto para responder. Eu acho que o nosso podcast ele pode até ser utilizado como uma suplementação para as pessoas, você não acha? Para a jornada de cada um. Então, já dentro disso que você está fazendo, eu queria saber por que o Ivan Moré para conduzir esse conteúdo contigo, cara. Vocês partiram dessa ideia, por que me escolheu? Primeiro que me sinto honrado. Eu vou te devolver com uma pergunta e talvez essa pergunta responda o porquê. Por que o Ivan Moré, depois dos 45 anos, decidiu partir para essa virada de chave, atividade física, mudança de mentalidade? Por que o Ivan Moré saiu da televisão lá atrás e mudou a vida completamente? De repente, essas perguntas que você vai responder vão dizer o porquê que você tá aqui hoje. Gostei, o cara é provocador, hein? É empreendedor e já no primeiro episódio do podcast. Deixou a bola quicando, eu já vi, ó, já. Cara, eu percebi, eu tô com 47 hoje, aos 45 eu percebi que tudo que tinha me trazido até onde eu estou hoje tinha me gerado muitas brechas e eu poderia melhorar em relação à qualidade de vida. Eu sempre trabalhei muito, me dediquei muito ao meu trabalho e esquecia a parte individual, a parte física. Por acreditar que, por ter uma genética legal, por nunca ter tido Perda de tempo, dificuldade. bobeira. Vou trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Exatamente. O que aconteceu? A academia, os exercícios físicos, o cuidado com a alimentação e principalmente o cuidado com a suplementação, ele nunca existiu. Porém, aos 45 anos, você percebe que ajustes finos podem melhorar de uma maneira exponencial a sua qualidade de vida. Melhora do sono, melhora da predisposição física para fazer atividades no dia mesmo, melhora de concentração. Tudo isso estava vinculado a um tempo de qualidade que eu poderia ter não só no meu trabalho, mas com a pessoa que eu amo e principalmente com os meus filhos. Eu falei, cara, exercício físico, qualidade de vida relacionada à alimentação e suplementação precisam fazer parte da minha vida. Sim, isso é o que muita gente chama de alta performance de verdade, né? Porque muitas vezes a gente acha que perder 1 hora ou 2 na academia, você fazer algum exercício que seja, você tá gastando aquele tempo à toa. Na verdade, você tá ganhando tempo para você trabalhar melhor, ficar com a sua família com mais disposição, dormir melhor. Então, na verdade, você não perde esse tempo, você ganha, né? Claro. Engraçado a gente pensar nisso. Você ganha esse tempo e eu passei a partir disso ter uma rotina assim, ó, fiel. Você tem uma rotina, tipo, cravada hoje em dia? Sim, todos os dias eu faço exercícios físicos quando eu acordo. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, eu acordo, vou pra academia como minha primeira atividade. E
antes de ir pra academia, eu suplemento com creatina. Ah, eu já vi seus videozinhos. Já. Suplementação com creatina todos os dias e depois academia. O meu dia começa a partir daí. Ou seja, a minha prioridade número 1 do dia é treinar. A partir daí, eu organizo o meu trabalho. Assim eu consigo sentir mais disposição. O que isso me trouxe? Uma melhor autoestima, uma melhor disposição física e mental, uma valorização das pessoas que entenderam isso como qualidade de vida. E eu, a partir daí, falei, cara, eu não sou só mais um jornalista, um empreendedor. Eu sou uma referência para aquelas pessoas que, assim como eu, precisam, por meio da rotina, do exercício físico e de um foco, mudar a vida. E isso me transformou. Posso te contar uma coisa curiosa? Claro. Você sabia que eu não marco nenhuma agenda antes das 9, 10 horas da manhã? Só se for realmente alguma coisa de vida ou morte. Você sabe por que eu não marco nenhuma agenda? Não. Porque esse período do dia é reservado para minha atividade física. Perfeito. Tamo junto. É basicamente o que eu faço. É isso. Então, assim, mas o quê? Cara, a partir das 10 eu vou te atender, eu posso trabalhar até meia-noite, não tem problema nenhum. Mas esse horário ele é inegociável. Porque é a partir daí que o meu dia começa a fluir. Não, eu tenho certeza que o dia que você não treina, não faz nada, o dia não fica pesado, o dia não fica ruim. Parece que o dia não flui, as coisas não andam, rende, né? Cara. Não rende. Não rende. Eu tenho muito essa impressão. E peso na consciência também, Não, né? total. Fala, cara, por que meu dia não tá rendendo hoje? Não treinei de manhã. Não, você já fica mal, né? Já fica mal. E falando de suplementação, né? O que é suplementação especificamente pra você? O que você entende? Você falou que toma creatina, legal. Pô, já começou bem. Mas o que é suplementação de verdade, assim, pra você? O que você entende como suplementação? Você até deu a definição ali pra gente. Eu tenho muito esse entendimento também que a suplementação, ela vem como algo pra complementar a nossa alimentação, os exercícios que a gente faz. É algo que vai te ajudar a passar pro próximo nível, porque tem muitos produtos, vamos pôr a creatina, que vão te trazer nutrientes que dificilmente você vai atingir comendo ali, né? Mas também não substitui a comida. Então aí tá o nome suplementação. Mas e você? O que você entende de suplementação? De modo geral, tá? Então, eu daria uma conotação um pouco mais do ponto de vista humano, né? Suplementação enquanto nutrientes, mas eu daria... Porque na definição diz o que se acrescenta a um todo para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo. Todo é todo, né? Todo então, pode ser minha vida. A sua vida, exato. Então, hoje, suplementação para mim é estar cercado das pessoas que me ensinam, me impulsionam por um caminho de aprendizado. É estar Agora ao lado você entendeu por que você tá aqui? Sim. Estar do lado das pessoas que eu amo. Agora você respondeu a pergunta por mim. Esse cara começou afiado, cara. Esse cara começou afiado. Ele tá construindo toda uma narrativa para explicar para você. Então, assim, é estar do lado das pessoas que me impulsionam do ponto de vista individual, de aprendizados. É estar do lado da pessoa que me impulsiona do ponto de vista de companheirismo, amor. É estar do lado dos meus filhos. Então, os meus filhos, a minha família, os meus parceiros de negócio são a suplementação que eu da carrego sua na minha vida. rotina. Olha que legal. E você é a suplementação do nosso podcast aqui. Legal. Eu fico muito lisonjeado, porque quando você me fez o convite para a gente dividir essa jornada, lançando com esse primeiro episódio o Suplementa Aí, eu falei, poxa, é mais um desafio na minha jornada como comunicador. E nada mais legal do que estar com um cara que tem dores, dificuldades. E, meu irmão, quando eu li sobre a sua trajetória e eu vi no papel o que rolou, eu falei, eu preciso entender os pormenores, os detalhes disso, porque eu não sei se você se lembra da abertura do nosso podcast. Nós falamos de sonhos frustrados, expectativas não realizadas e, detalhe, uma paternidade que veio muito precocemente no momento que você estava não estabilizado num relacionamento, estava desempregado, meu irmão. Ou seja, o mundo desabando na cabeça de um jovem de 21 anos que sonhava com um cenário, mas teve que lidar com outro. Porém, esse outro cenário levou à construção de um império. E hoje, você surge no mercado como o rei da creatina. Essa é boa, né? Como é que é sustentar esse título, rei da creatina? Rei da creatina é boa, cara. Bem legal essa história. Às vezes até eu, quando olho pra trás, eu falo, caramba, foi tudo isso mesmo, né? Realmente aconteceu muita coisa. E nessa época, como eu falei pra você, a ideia, na verdade, ela não era construir uma indústria de suplementação, não era a gente ser um dos maiores vendedores de creatina. A ideia não era isso, cara. Na uma verdade, marca multimilionária, na né? verdade, não era esse o plano, né? Como você mesmo disse, os meus sonhos nessa época de 21 anos, eu vindo do mercado de tecnologia, era simplesmente conseguir um bom emprego, uma boa colocação profissional, seguir aquele script padrão, sabe? Que a gente aprende
através dos nossos pais, quando a gente começa a entrar na vida adulta, Claro. é seguir aquele script, fazer a faculdade, fazer um estágio, trabalhar numa grande empresa, quiçá numa multinacional, que, nossa, o primo ali, o fulano trabalha na multinacional, a gente via esse negócio e falava, uau, né? Tá tudo isso em 2014. 2014, exato. Você tava na época com 21 anos nessa época. Esse era o meu sonho. Na época, o meu sonho era simplesmente, de repente, alcançar um cargo maior ali dentro das empresas, trabalhar numa grande empresa. Eu entrava, às vezes, transitava em grandes empresas prestando serviço. E quando eu chegava nessas grandes empresas, Unimed, Serasa, Samsung, que eu tava em último, né, que eu trabalhei, eu falava, nossa, deve ser muito bom trabalhar aqui, olha isso. E eu achava aquilo, tipo, o melhor dos mundos. Meu sonho, na verdade, na época, era esse. E aí você vai me perguntar, mas por que suplementação? Por que esse mundo fitness? Como que eu caí dentro disso? Mas pera um pouquinho. Antes de você falar desse mundo fitness, eu quero que você me fale da questão do relacionamento. Pô, com 21 anos, É verdade. ali, ó. Cara, foi fazer um rolê na Europa, voltou da Europa, falou, quero ficar na Europa, né? Minha Mas mãe não falou assim, deixou. Não deixou. Pá. Volta pro Brasil. Beleza. Aí quando você volta, você descobre uma paternidade que não estava É planejada, verdade. com um relacionamento que não estava estabilizado. E aí, cara, com 21 anos, desculpa, quando você tá sem um direcionamento ainda muito claro de carreira, você descobre que vai vir um filho de um relacionamento que você não tá sólido. Realmente isso foi, na época, foi um baque, assim, pra mim, sabe? Realmente eu não esperava, os meus planos eram outros, era, na época, morar na Europa, e eu tive que virar a rota totalmente da minha vida, e foi uma época muito difícil na minha vida, porque foi uma época, com 21 anos, eu não tava preparado, Ivan, pra passar por tudo isso, cara. Eu não tava preparado pra toda essa dificuldade, pra de repente ver as pessoas ao meu redor, muitas vezes até mesmo familiares, olharem pra mim e falarem, pô, putz, meu, acabou com a vida, sabe? Todas essa carga negativa. Aquela coisa assim, esse moleque fez cagada, foi engravidar agora, não, tem até responsabilidade. meus pais mesmo na época, meus pais não ficaram felizes na época, não foi aquela coisa, uau, vamos ser vô, tal, não teve isso, cara. Eu sei. Não teve isso, não foi legal. E eu, dentro de mim, com tudo aquilo, fiquei pensando, eu falei, meu, beleza, tá todo mundo falando de mim, a situação tá muito ruim, eu preciso virar o jogo, eu preciso pegar tudo isso que estão falando, eu preciso pegar toda essa energia negativa, entre aspas, e eu preciso utilizar isso, canalizar pra algo bom. Eu preciso pegar até aquela ansiedade, né? Porque a gente acaba ficando ansioso, até um pouco depressivo ali, porque você começa a escutar todo mundo ao seu redor te criticando, direto ou indiretamente. Só que aí aconteceu um negócio interessante na sua jornada, que foi o seguinte: pra melhorar, quando seu filho nasceu, você foi demitido. Foi a cereja do Legal, bolo, né? bacana. 21 Bacana. anos, pai cheio de experiência, cheio de planejamento, rico, né? Com um monte de dinheiro nossa, no bolso, muito. com relacionamento super Não, estável. tava maravilhoso. Morando em Desempregado. Alphaville, tava Desempregado. E aí, desempregado. bicho? Aí O que foi pra aconteceu? cereja do bolo, cara. Comecei a procurar emprego naquele meio tempo e não achava, né? Então a situação foi a cada dia foi se deteriorando, porque, pô, você já tava sem dinheiro, já tava difícil, cada dia que passa, gastando sem receber, a situação foi piorando. E eu comecei a correr atrás de alternativas. Comecei a procurar emprego, né? Na época ali era o que eu podia fazer. E eu percebi que esse caminho não estava dando certo. Foi aí que me deu o primeiro estalo. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, as coisas não vão dar certo. Foi aí que eu comecei a mudar a rota da minha vida e entrar de fato nesse universo. Mas a pergunta é o seguinte também. Para entrar nesse universo, você tem que ter pelo menos uma veia de vendas, né? Fazer aquele negócio ali, pô, comprar por X e vender por X mais 30%. Como é que você... Quem que era o Yuri moleque? Era um Yuri já roleiro? Você já fazia rolo na escola? Você já vendia as coisas? Cara, como é que é? Me fala esse perfil. Isso, se eu tenho um pouco de sorte, se pode por assim dizer, de ter nascido com essa veia, com esse feeling de vendas, com esse feeling de identificar as oportunidades ali. Sempre fui muito assim, desde criança, vendendo coisas usadas que tinha em casa, trocando as coisas com os amigos, sempre fazendo já algo... Tentando fazer o meu dinheirinho ali já, sabe? Sim. Sei lá, meu pai me dava R$5 pra eu comer um lanche na escola, eu já não gastava os 5, eu já gastava 2, guardava 3, já comprava alguma coisa, já vendia. Eu sempre fui muito, muito assim na minha vida. E nesse momento de maior dificuldade, foi isso que me salvou. Você sabia que foi essa aptidão, entre aspas, por venda? E eu acho até engraçado porque
muitas vezes hoje em dia o pessoal tem um pouco de preconceito com ser vendedor, né? Parece que é algo... Ser vendedor parece que não é uma profissão, né? Parece que é algo ruim. Se o cara não sabe o que fazer da vida, vira vendedor. Vira vendedor. Só que, cara, na verdade, vendas têm um poder absurdo se você conseguir utilizar isso da forma certa. Você, maluco, você é uma prova disso. Porque esse cara... Hoje a gente vai entrar nesse assunto. Porque a gente tá aqui... Porque o Suplementaí é um produto da Soldiers Nutrition. E me permite falar de alguns números interessantes para você que está nos acompanhando. Tá liberado. Que esse cara falou de 2014, quando tudo começou. A gente vai entrar na origem de tudo. Mas em 2023, a Soldiers foi uma empresa com 150 milhões de faturamento anual. E a previsão para 2024 é de 250 milhões. Cara, como você, do zero, dessa adversidade, desse sonho frustrado, dessa paternidade não planejada, desse relacionamento que não foi para frente, desempregado, montou uma indústria de milhões, meu irmão? Como assim? Isso é mágica? Se fosse mágica, eu teria feito umas 50 vezes, né? Isso é uma coisa legal e eu costumo responder isso. Na verdade, foi muita constância, foi muito trabalho, mas também foi o tempo de maturação, sabe? Foram muitos desafios que surgiram, mas esse ano, 2024, se você fizer as contas, são 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Agora eu quero que você volte lá para a proteína. Assim, como o menino roleiro de escola e vendedor conseguiu transformar o desemprego e aquele cenário no início disso? Foi identificando as oportunidades, cara. Porque na época, o start número 1, eu ganhei uma consulta com um nutricionista e o cara me passou uma relação de produtos para eu tomar. E eu falei, fui sincero com ele na época. Foi nesse meio todo que eu tava bem ruim. Falei, cara, eu tô meio sem grana e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, ó, eu vou te indicar um lugar para você ir lá e comprar sua suplementação. Um lugar é barato, o preço é bom e tal. E aí eu falei, beleza, tudo bem, então vou ir lá. Cheguei lá com a minha listinha de mercado, falei, ó, eu preciso disso. Cheguei lá, o cara falou assim, ó, tais produtos aqui custa tanto. E aí, a hora que eu olhei o preço, já me deu aquele primeiro estalo. Por quê? Era muito barato do que eu tava acostumado a comprar. Por quê? Porque você foi comprar na fonte. Eu fui comprar já num lugar que era na zona cerealista, que já era uma fonte um pouco melhor na época do que eu tava acostumado a consumir. Porque eu já treinava, já fazia exercício. Ou seja, você foi comprar no atacado, não no varejo. Eu fui comprar a granel. A granel. A granel, eu fui comprar a granel. É. E quando eu cheguei lá e vi os valores, eu falei, meu, isso aqui é muito bom. Primeiro, eu vou comprar pra mim. Show. E segundo, eu posso utilizar isso daqui como uma fonte de renda. Eu precisava de dinheiro naquela hora, Ivan. Não tinha papo furado, não tinha romantismo. Eu precisava de dinheiro na hora. Então, o que eu fiz? Beleza. Peguei ali, comprei meus produtos. Os valores eram muito bons. Comecei a identificar oportunidades. Cheguei lá na academia no dia seguinte. E aí, Ivanzinho, tudo bem? Não sei o quê. Pô, Ivan, tá tomando creatina? Tô. Quanto você paga na tua creatina lá, Ivan? Pô, fala aí, quanto você pagava? Sei lá, R$50. 50. Ivan, tem uma creatina aqui pra você por 35, cara. Oh, como assim 35 e Eu tal? quero, sim. Eu falava, meu, o produto é bom, tal, tô consumindo. Vamos fazer o seguinte, me dá os 35 aqui, que amanhã eu te trago a creatina. Então, assim, capital zero. Até pra galera que tá começando o business aí, muitas vezes a gente quer ter o plano perfeito, desenhar o business plan, a gente quer investidor, a gente quer um negócio monstruoso, né? Cara, na verdade, muitas vezes não precisa disso, só precisa fazer. Você ainda pegava, você tinha capital zero, você pegava os 35 do cara. Eu pegava os 35 do Ivanzinho, Pra comprar, ela ia pagava. lá, pagava gastava 20, 25 enfiava 15 no bolso. e enfiava 15 no bolso. Foi assim que começou o nível zero, se pode por assim Da dizer, Soldiers. da Soldiers. Foi assim que começou. E disso, eu utilizei aquela minha veia antiga de vendas que eu falei pra você e eu percebi que isso funcionava, que isso dava certo, que esse era um caminho muito bom a ser seguido. Comecei a fazer ali, vender 1 ou 2, comecei a receber um dinheirinho, comecei a perceber que, pô, isso aqui é legal, né? Bacana. E eu com a minha cabeça de tecnologia, já em um segundo momento, já em 2016 aproximadamente, falei, eu vou colocar isso para vender online. Porque se as pessoas se interessam, se o produto é bom, se tem um valor agregado bom, eu já tinha até uma basezinha de clientes ali que eu comecei a atender. Eu vou colocar isso para vender online. Na época, em 2016, coloquei isso para vender no Mercado Livre, que era o único canal de vendas que existia nessa época. Coloquei para vender. E foram ali que surgiram, de fato, as primeiras vendas, já utilizando até o nome Soldiers, porque quando eu criei esses anúncios...
surgiu a necessidade de ter um nome, né? Eu não podia colocar lá Uma marca, simplesmente creatina. Tá, mas e creatina o quê? De quem que é essa creatina? Da onde tá vindo? Eu precisava criar uma confiabilidade, né? Uma credibilidade. E eu comecei a pensar nisso e criei o nome Soldiers. E foi ali que foi o momento realmente que a empresa começou a existir da forma como ela existe hoje. Que é uma indústria que vende 100% online e que atende às dores do seu cliente. Porque eu identifiquei a dor do Ivan, que comprava uma creatina por 50 e que muitas vezes não tinha os 50 para comprar. Ele só tinha 35. Tava na dificuldade. Eu falava, pô, Ivan, eu tenho uma solução para você. Eu tenho um produto tão bom quanto você tá acostumado a tomar, só que por um valor 20, 30% mais barato. Mas isso, você concorda comigo, Yuri, que o que foi fundamental, além de ter juntado a sua veia vendedora, uma característica que você trazia desde a infância, a juventude, com o fato de você ser um profissional do segmento de tecnologia, fez com que os pontos se conectassem? Muitas vezes a gente acha que são coisas que não tem conexão, né? A gente acha que a gente aprende alguma coisa na nossa vida, que a gente Não vai trabalha em servir pra alguma área que não vai nada. servir pra nada. E na verdade, eu tava entrando já pra indústria de suplementação, mas eu utilizei a minha mentalidade, muita bagagem que eu já tinha antes, pra colocar nesse meu novo negócio. Olha que interessante, né? Então as coisas realmente se conectaram ali e foi muito bom eu ter tido essa cabeça formada no universo de tecnologia, porque isso me ajudou Incrível. a, de repente, fazer aqueles anúncios. Eu já tinha uma aptidão para aquilo. Era muito mais fácil para mim criar um anúncio. Eu conhecia as plataformas, os meios de pagamento. Eu já tava meio que jogando em casa ali, sabe? Já Perfeito. tava mais confortável. Isso foi fundamental para colocar Soldiers para vender online naquele momento. Quando você coloca Soldiers para vender online, hoje, quem está nos acompanhando aqui, essa provocação vai para você. Esse mercado de vendas pela internet, ele não para de crescer. É um dos que mais cresce, né? É um dos que mais crescem. E isso pode gerar uma oportunidade para você entregar produtos e serviços digitalmente, Exato. né? Agora, eu queria que você falasse das dores para alguém que não necessariamente é do segmento de tecnologia e que de repente está querendo ter escala naquilo que vende, que entrega, que já se comprovou interessante e de boa qualidade para o segmento que ele está atuando, mas ele precisa aumentar essa escala por meio da entrega online. Cara, como é que era a dor da logística para entregar? Sabe aquele momento do que você é tudo na empresa? Então, esse era eu na época. Eu era o cara que comprava, eu era o cara que vendia, eu era o cara que entregava, eu era o loucura. cara que fazia tudo. Então, assim, naquele momento, como eu falei, não tinha muito romantismo. Eu ia até o lugar que eu te falei comprar, eu voltava pra casa, embalava, vendia, anunciava, levava no correio. Cara, eu fazia tudo. Mas eu identifiquei naquela época, pro cenário que eu tinha, que o Mercado Livre era uma bela de uma opção, porque ele já fazia a logística por Claro, mim, eu não precisava pagar para anunciar, porque eu tava sem grana, então ele me cortou uma boa parte do caminho. Então eu comecei a vender online, eu tinha um trabalho de ir, levar, tal, isso realmente eu tinha. Mas eu não tinha o trabalho naquele momento de pensar na logística, por exemplo. O Mercado Livre pensava na logística por mim. Eu só precisava embalar e vender e entregar aquilo no lugar. Então eu comecei me apoiando num ecossistema que já existia, até que eu entendesse como as coisas funcionavam para eu criar a minha própria logística, que hoje a gente tem, a nossa própria forma de vender. Continuamos a utilizar esses canais como o Mercado Livre, que são muito grandes, mas aprendemos muito. Eu costumo fazer uma analogia entre vender no Mercado Livre e vender num site próprio, que vender no Mercado Livre é você vender dentro de um shopping, certo? Legal. As pessoas, elas vão no shopping muitas vezes para quê? Para comprar. E quando você começa a vender no Mercado Livre, as pessoas vão fazer o que no Mercado Livre? Comprar, Sim. certo? Só que quando você começa a vender, pô, beleza, você tá numa lojinha lá embaixo, perto do estacionamento, e depois de um tempo você vai subindo pro primeiro andar e vai ganhando visibilidade. Legal, é assim que funciona. Quando você vende no seu site próprio, na sua plataforma própria, pensa que você tá vendendo lá no meio de Presidente Venceslau, onde você nasceu, Exatamente. lá no interiorzão, a 600 quilômetros de São Paulo, Que é distante no meio grande do centro. nada, É. e você precisa, de alguma forma, construir uma estrada para levar as pessoas para tua lojinha lá em Presidente Venceslau. O que é mais fácil, vender no shopping ou vender lá? Vender no shopping é mais fácil, Muito mais. beleza? Mas tem os custos. Mas tem os custos. Vender na sua lojinha é melhor, só que é mais difícil. Demora mais tempo. Claro. Pensa o tempo que leva para você construir
essa estrada, mostrar para as pessoas que vale a pena ir até Presidente Venceslau, que chegando lá tem uma loja boa, o produto é bom, o Adorei a Ivan atende analogia. bem. Então Adorei a isso é analogia. muito legal. Eu sempre costumo, porque a pessoa muitas vezes pergunta, mas vender online. Eu começo para vender online, começo vendendo no Mercado Livre ou começo no site? Cara, começa nos dois. O Mercado Livre vai ser mais rápido. Só que o seu site próprio, lá na frente, ele vai te dar muito melhor condições, muito mais confiabilidade de você trabalhar o seu cliente vai estar na sua mão. Pensa na sua lojinha, você vai atender ele com um cafezinho, você vai criar um estacionamento, você vai criar um relacionamento. É totalmente diferente. Quando você vende lá no shopping, cara, o estacionamento do shopping é teu, o cafezinho do shopping é teu. Você sabe por onde que o cliente entra no shopping? Você sabe o que ele faz antes de chegar na tua loja? Cara, você não sabe nada. O cara só brota lá. No seu site próprio, já o jogo é diferente. É mais difícil, mas é mais gostoso, sabe? Agora eu tenho uma pergunta interessante para te fazer, porque o que me gera curiosidade é o seguinte, Yuri. Legal, percebeu, detectou, identificou uma oportunidade no mercado. Os pontos se conectaram, você começou a trabalhar sem o business plan completo, começou fazendo ali com o capital que sequer era seu, pega Exato. os cinquentinha, vai, Isso enfia aí. 10, 15 no bolso, legal. Quando você percebeu que o negócio estava sufocado, cara, ou você dava um próximo passo, ou você morria como um pequeno empreendedor que não consegue ter escala. E por conta de infraestrutura, deixa de crescer. Porque o que eu notei de você, cara, talvez seja uma das gratas surpresas de uma das características que eu vi de você, que é você é muito rápido para agir diante de contextos em que você percebe que você precisa de ajuda externa. Não sei disso, trago alguém especialista e pluga. Você faz isso muito rapidamente. Você se ampara em pessoas, você aumenta seu time, você investe em segmentos que estão dando certo, você não demora para tomar essa decisão. Tem que errar você rápido, é rápido, né? Tem que errar você rápido. por exemplo, você percebeu que você precisava montar conteúdo, fazer um Exato. podcast. Você falou assim, quem que é um cara bom de comunicação e de conteúdo? Você foi lá e me chamou. Ivan, vamos sentar, quanto custa? Custa tanto. Como que monta? Muda tanto. Quanto que é o custo para fazer o podcast? Você desenha isso, você faz assim, cara. Você é agilizado, mano. Tem que ser, né? Tem que ser. O mercado online que a gente tava conversando aí, as coisas mudam muito rápido. Então, se a gente não for rápido no gatilho, a gente perde o time das coisas, né? Isso é mindset, né? Isso é mindset. E você sabe que você comentou aí, em que momento que a empresa ia se estrangular. Você sabe que a empresa ela quase foi à ruína em 2020, né? Ela chegou a ponto de, assim, a gente olhar e falar, cara, acho que não vai dar. Antes da pandemia ou depois da pandemia? Durante a pandemia? No comecinho da pandemia. Foi aonde realmente a gente olhou e falou, acho que não vai rolar. Deu ruim. Deu muito ruim. E foi no momento que, falando nisso que você tava comentando de trazer pessoas pra perto, foi onde a minha esposa, que na verdade na época era minha namorada, sabe aquele olhar feminino, cara? Você sabe que o negócio é diferente, né? Eu sei porque Você vai casar agora. Não, mas Você vai casar agora. Na você verdade, sabe, né? esse casamento que você está se referindo estou noivo, mas o casamento, Não, tá noivo, cara... vai casar, né, cara? Pelo Então, amor de Deus. eu Eu vou tô falar com ela depois, hein? Não, a gente vai casar, tá doido, tá aqui. Tá. Estou noivo e assim, vou me casar com uma pessoa que me ajudou na minha jornada individual e pessoal e abriu meus horizontes Exato. para essa nova fase, inclusive, de exercícios físicos, suplementação, investimento numa marca pessoal e o direcionamento Sim. que eu precisava necessariamente Não, voltar para a TV. E fala pra mim, Mudou minha vida. me responde o quanto que essa pessoa te impulsiona, o quanto que essa pessoa te motiva, o quanto que essa pessoa faz com que você seja um Ivan melhor. Ela é meu suplemento. Ela é meu suplemento. E nesse momento, em 2020, foi quando, na verdade, em 2017 eu conheci o meu suplemento. E em 2020 eu comecei a consumi-lo todos os dias dentro da nossa empresa, que foi quando a Fabi entrou realmente para a Soldiers, foi em 2020. Eu comecei a suplementar aos poucos, então ela foi fazendo algumas tarefas, mas realmente foi no momento que a empresa ela ia por água abaixo, realmente. E nós juntos olhamos um pro outro e falamos, cara, vamos abandonar. Tem essa história também. E a gente ia para os Estados Unidos em 2020, no começo, e deu tudo errado. O visto dela foi negado. E aí até já conecta com outro ponto também, que eu entendo que,
cara, não dá pra... Eu não consigo negar que Deus existe, que ele tem o controle das coisas e que ele tem muito mais sabedoria do que nós. Ele tem nossa agenda. Ele tem a nossa agenda. E acho que nesse momento, em 2020, ele olhou e falou assim, não, filho, isso aqui não é pra você. Os Estados Unidos não é pra você. Você pode ir, pode passear, mas morar não é pra você. O seu Negou negócio... o visto da Fabi. Negou o visto da Fabi. Falou, teu negócio é aqui. E aí a gente, naquele momento, olhou um pro outro, falou, meu, e agora, e agora, e agora? Eu já com uma trajetória ali de 6 anos na indústria de suplementação, entre altos e baixos, mas basicamente a gente olhou um pro outro e falou, meu, a gente precisa fazer esse negócio dar certo porque não tem plano B. E qual foi a virada? Foi em 2020. Mas qual foi a ação? A ação foi primeiro começar a ir pra empresa todos os dias, porque nem isso a gente não fazia. Eu tava num momento super desmotivado, super depressivo, e um belo dia a gente teve que mudar de imóvel pra pior, e é muito ruim quando isso acontece. Nós tínhamos que entregar o imóvel que a gente tava, e a gente foi pra um lugar que era terrível, muito ruim mesmo. E aí a minha mãe, ela viu esse lugar, e aí ela chegou em mim no final do dia, a gente morava com ela nessa época, e a Fabi na época já tava meio que morando ali junto, e ela olhou pra mim, pra ela e falou assim, a gente tinha uma única funcionária em 2020. Ela falou, vocês não vão deixar essa menina lá sozinha. Você vai lá amanhã, você vai fazer o que for, dá um jeito, se vira. E aí a gente ficou os dois chocados e falou assim, você também, falou pra ela. E você também, não tá fazendo nada aí? Levanta a bunda do sofá e vai lá trabalhar também. E aí ela ficou meio assustada na época, a Fabi. Mas no dia seguinte, cara, a gente foi. A gente foi, chegou lá, a gente não tinha muito o que fazer, a gente começou tanto trabalhar nas Soldiers como fazer negócios paralelos, vender produtos naturais, vender tecido de carro e vender infoproduto. Cara, a gente começou a fazer qualquer coisa, sabe? A atitude mudou. Eu acho que isso foi importante. A atitude mudou, a gente começou a ir com mais força, com mais fome, com mais sede. Nesse momento também identificamos que eu costumo fazer uma outra analogia bem interessante, que basicamente nós somos divididos em corpo, mente e espírito, e isso é cientificamente comprovado. Então pensa que nós somos um tripé, corpo, mente e espírito. E eu olhei naquele momento, eu tava tentando manter o meu tripé de pé, só com 2 pés apoiados no chão. E qual que era o terceiro? Era o espírito. Cara, a gente não tava olhando pra isso, eu não tava cuidando, não tava conectado, não tava com nada. E eu falei, cara, eu preciso preencher isso daqui. E pra mim, especificamente, isso foi uma virada de chave muito grande. Então, eu comecei, junto com a Fabi, a preencher esse lado espiritual. No nosso caso, nós acreditamos em Deus, então a gente começou a preencher isso e a gente percebeu que isso era a peça do quebra-cabeça que faltava para fazer com que as coisas andassem. E, cara, foi impressionante que a partir de 2020, ali para março, abril, as coisas começaram a acontecer de uma forma, assim, inexplicável. A Fabi gosta de citar, né, que ela percebeu na internet um anúncio de um curso que vocês precisavam fazer para ter conhecimento, ou seja, quanto maior o seu nível de estudo, conhecimento, e esse conhecimento aplicado na prática se transforma em uma competência adaptada para o seu negócio, e como essa competência deu escala para Soldiers, para vocês atingir o tamanho que vocês atingiram. Sabe as mulheres, né? Sim. Isso foi em 2022 que aconteceu. Basicamente, naquele momento, nós estávamos já vendendo uma quantidade boa, já tínhamos ali em torno de 10, 15 funcionários, as coisas já estavam acontecendo já, mas a gente não estava conseguindo entregar com qualidade, a gente estava muito enrolado, a gente estava com uma dificuldade muito grande naquele momento de gestão. Dores do crescimento, Dores né? do crescimento. E ela olhando para tudo aquilo, ela me inscreveu em um curso, uma imersão, porque ela identificou exatamente isso que você falou. Pô, tá precisando de ajuda, preciso trazer para perto pessoas que sabem fazer isso que a gente tá precisando. E nisso eu fui, em 2022, para a imersão que é do Sales Club. E naquele momento ela me inscreveu, então eu tava até meio perdido. E, cara, foi impressionante, porque no primeiro dia eles têm um evento que chama Experience. E no primeiro dia, sabe qual que era o Experience, Ivan? A gente sentou para conversar com nada mais, nada menos do que Guilherme Benchimol. Que legal, cara. No primeiro dia, em um grupo de 15, 20 pessoas, entramos numa sala, Guilherme Benchimol entrou,
contou a história dele, a gente levantou a mão, fez pergunta. Cara, foi sensacional poder beber daquela água ali naquele momento, Claro. fazer perguntas, entender que alguns insights que eu carrego na minha vida até hoje, que foram tirados naquele dia, como, por exemplo, o Guilherme Benchimol disse, entre algumas perguntas que estavam sendo feitas, sobre o que fazer, em onde que deveria mirar, e ele falou, cara, começa a pegar a fruta que tá no pé, porque pensa numa árvore cheia de frutas, qualquer fruta que seja, muitas vezes a fruta ela começa a cair no chão, só que a gente tem o intuito de querer escalar a árvore Pra pegar lá de pra cima. pegar a fruta que tá lá em cima. Só que tá cheio de fruta que caiu no chão, que tá em galho baixo, que tá fácil, que a Pega gente essa. consegue. Pega essa primeiro. Não tenta mirar no que tá lá em cima, cara. Em 2022, não tenta fazer um podcast que a gente tá fazendo hoje, porque não era isso que eu precisava. Eu precisava corrigir principalmente 2 pontos na empresa, que eu aprendi muito nesse curso, que acabou virando uma mentoria, que hoje eu até já sou uma espécie de mentor ali dentro também, que é gestão e cultura da empresa. Naquele momento, o que a gente precisava era isso. Não era de podcast, não era nem do Ivan Moré, não era isso. Sim. Naquele momento eu precisava pegar a fruta que estava ali embaixo para que a gente comesse e a empresa continuasse a crescendo. E no primeiro dia foi o Guilherme Benchimol, depois fomos para uma imersão, 3 dias, depois acabei entrando para a mentoria. Cara, era 1 ano, só que eu tô lá até hoje. Então, Legal. assim, sabe, as mulheres identificou aquela oportunidade, identificou que a gente precisava realmente de ajuda. E eu falo muito sobre isso, né? Nós temos que ter mentores, Ivan. Cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho. O que a gente tá querendo fazer, normalmente já tem alguém que já fez, que já sabe fazer. A gente tem que ter a humildade de repente, conectar várias pessoas. Hoje, você estar aqui com a gente, cara, você tá sendo um mentor aqui pra gente no ramo de comunicação. Você tá sendo um mentor. Você conhece muito mais de comunicação do que eu mesmo. E aí eu tô respondendo aquela pergunta que você me fez lá do início. O porquê o Ivan? Cara, porque hoje o Ivan é referência em comunicação. Porque o Ivan, ele tem uma trajetória no universo da comunicação e que hoje faz total sentido trazer para dentro da Soldiers e a gente ter essa troca saudável, porque vai fazer com que o nível da Soldiers ele seja elevado. E hoje, coincidentemente, também faz sentido pro Ivan, porque há 2 anos atrás o Ivan também virou a chave Claro. e caiu para dentro desse nosso mundo. Sim. Então, assim, são 2 coisas que se conectam muito, né? Se conectam. E hoje, muito do que eu faço, do estilo de vida que eu levo, eu trago nessa narrativa a suplementação, a vontade de transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas por meio da influência genuína. Então, hoje, todos os dias, eu acordo de manhã, eu tomo os meus produtos que me dão a sustentação necessária para levar meu dia. Isso envolve meu colágeno, a minha creatina. E, coincidentemente, cara, eu acho que também nada acontece por acaso, eu dei de cara com vocês. Eu fui tentar entender, diante dos produtos que eu consumia, o que existia de melhor. Yuri, acredite, eu passei por muitas marcas. E eu pensei que nada no mercado nacional era legal, sabe? Apesar de Tinha um pouco de branding... preconceito? Ah, não, porque nada atendia o que eu gostava. Uhum. Até que eu me deparei com o slogan de uma creatina, que era uma creatina muito boa, e que a galera que treinava comigo me falava dessa creatina. Quando eu me surpreendo era Soldiers. Um tempo depois, toca meu telefone, alguém me chamando para fazer um evento. A galera da Soldiers falou assim, meu, aqueles caras da creatina, mas eu não conhecia. Quem que é esse cara? E a gente se depara num evento, e depois surge uma oportunidade da gente, além de fazer o evento, que não era para acontecer, lembra? Não era pra acontecer. Porque tinha uma agência que estava intermediando e tava... Deu assim, errado, mas deu Deu certo. errado. Eu falei, não é possível, cara. Sai dessa agência, tira da agência, fizemos direto com você, não te conhecia, nos apresentamos e a partir daí surgiu uma sinergia, mas principalmente pela aceitação da qualidade do seu produto. E diante disso, a pergunta que eu te faço é, mano, como você conseguiu uma creatina que se transformou em referência do mercado? Justamente por conta do modelo de negócios que eu te falei, né? Como a gente tem esse modelo D2C, né? Que é direto para o consumidor final, se a gente for traduzir aí, basicamente nós temos o controle desde a produção daquele produto, desde o início até a venda para o consumidor final. Então, Ivan, eu consigo te garantir o que está dentro daquela creatina. Sabe por quê? Porque tudo que está dentro daquela creatina foi a nossa equipe que comprou, que foi atrás, que selecionou, que fez os laudos, que fez todo aquele, sabe aquele processo seletivo, como se fosse? Sim. Cara, é o que a gente faz antes da gente colocar um produto no mercado. A gente trabalha com muitos produtos importados
Cara, eu viajo bastante, procurando, identificando oportunidades. Ano passado estive na China, inclusive, que é um grande polo produtor de suplementos, por conta da altíssima tecnologia que hoje a China tem para produzir alguns produtos. Nada mais porque para selecionar alguns produtos, alguns fabricantes, alguns ingredientes que nós precisamos ter nos nossos produtos. E foi isso que aconteceu com a creatina e com os outros também, que a creatina hoje tomou uma proporção gigantesca. São 5 toneladas por dia. Aproximadamente, cara. 5 É toneladas por muita- dia. É muita creatina, né? Cara, que loucura quando a gente pensa assim, ó. Foi daí que surgiu o rei da creatina. Ó, mas vamos agora então pegar assim, o rei da creatina tá sentado comigo aqui hoje. Mas o rei da creatina, ele sequer tinha ideia que quando ele pensava em depois do mochilão para Europa, voltar para Europa, morar lá com os amigos, ter uma vida desenvolvida lá, ele chega aqui, tem um filho, um relacionamento que estava no fim, não estava bem, é desempregado e o mundo desaba. Cara, quantas pessoas estão nos acompanhando agora Na mesma situação, na talvez. mesma situação e que acreditam que apenas aquilo que está desenhado, está dentro de um plano montado e de um sonho construído desde a infância, é só aquilo que vai dar certo. Verdade. E muitas vezes nós somos surpreendidos na nossa jornada, Yuri, como você tem o seu caso e eu tenho o meu, depois que eu me desliguei da TV Globo. Eu quero te perguntar sobre isso. É, inclusive, tá? não, vamos falar sobre. Cara, quando a adversidade aparece, a sensação que nós temos é, deu tudo errado. E agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Mas, na verdade, como você mesmo falou, Deus tem a nossa agenda, né? Deus controla tudo. Meu irmão, talvez seja a oportunidade para você mirar no que você viu e acertar no que você não viu. E esse acertar no que você não viu, ser muito mais próspero do que o plano inicial. Não Foi precisa o que aconteceu com foi o que você, aconteceu cara. exatamente Você comigo, queria cara. ser o quê? Diretor, superintendente? Não, cara, diretor eu nem sonhava, pra ser bem sincero. Se eu Gerente. fosse um gerente, eu já tava feliz pra caramba. De uma empresa De uma multinacional. empresa multinacional. Ganhando aí, assim, um ganho relativo, mas, cara, muito longe do que você construiu, Muito cara. longe, cara. Hoje, com todo respeito, Loucura, né? eu tô vendo ali atrás de você, depois a gente vai A mostrar Forbes corte. ali. Cara, você tá no Forbes Under 30, você é um cara que tá o tempo inteiro sendo notícia e tem ganhado as manchetes e a atenção das pessoas que são influentes no digital pelas suas realizações profissionais. O resultado fala alto, né, Ivan? Pô, cara. Isso pra todos, né? Não tô falando do meu especificamente. Mas quando a gente muitas vezes tá nessa dúvida, tá naquele momento de indecisão, cara, nada como você dar resultado, né? O resultado, ele cala os críticos, ele fala por si só. Hoje, quando veio esse título aí de Rei da Creatina, cara, por que Rei da Creatina? Porque é resultado, não tem muito pra onde a gente correr. E eu quero aproveitar a deixa, realmente isso que você falou é a história da minha vida e foi uma coisa que me mudou, pra ser bem sincero. Não era isso que eu tava esperando lá atrás, a vida tomou um outro rumo e hoje eu olho pra trás e falo, graças a Deus que tomou esse outro rumo, mas eu queria perguntar pra você, a sua vida já tomou vários rumos diferentes, Já. ela foi, voltou e vai... E você veio da TV, teve um histórico maravilhoso ali na TV. Não sei se esse era o seu sonho na época também. Isso é uma pergunta. E depois você acabou identificando que tinham muitas oportunidades fora da TV. E você saiu da caixinha e tal. E agora Estamos voltando pra TV. você tá voltando pra TV, cara. Olha que loucura. Então, O que você espera dessa volta da TV, assim? Qual que é o seu objetivo? O que você pensou? Por que teve essa ida e volta? O que mudou nesse Ivan durante toda essa trajetória? essa pergunta é interessante, Yuri, porque ela passa necessariamente por um processo de reinvenção pessoal. Eu precisava entender como o Ivan do futuro ia se estabelecer num mercado em franca transformação. Todo mundo deixando de consumir TV, pouquinho, Indo pro celular, um dia né? após o outro, indo para a segunda tela. Eu falei, cara, quem é o Ivan na segunda tela? O Ivan na segunda tela ele praticamente não existe. Não é ninguém. Ele não é ninguém, porque ele Se não desligou tem uma... a TV, acabou. Não, ele não tem uma narrativa construída, ele não tem uma marca pessoal fortalecida. E hoje, se a empresa que ele trabalha mandar ele embora, o que ele vai fazer? E se esse mercado enfraquecer, quem é o Ivan? Eu vou jogar toda a minha carreira construída como jornalista para fora? Foi exatamente aí que eu percebi que eu precisava me associar a pessoas que me ensinassem qual que era a direção a seguir num caminho de independência de uma marca pessoal. Pra você se construir Pra mesmo, me de construir, fato. reaprender.
Primeira coisa que eu fiz ao sair da TV, por opção, foi negar convites de outras emissoras. E eu ia fazer essa pergunta, como que foi essa saída? Acho que essa saída todo mundo gosta, quer saber, né? Foi tensa, cara, porque eu fui informado que eu deixaria de apresentar o Globo Esporte. E eu falei assim, não. Pô, isso ia bem pra caramba na época. E a Eu gente tá- assistia. Não, a gente tava dando uma A audiência audiência incrível. Não, e era gostoso assistir o programa, né? Era Então. legal. Era muito gostoso. E eu gostava de fazer. Só que o argumento era, cara, o dono é uma empresa familiar, quer mudar. Se o dono quer Do mudar, nada. os diretores necessariamente precisam atender essa expectativa. Não foi do nada, né? Uma grande corporação como essa, ela tem sempre alguns jogos de bastidores, né? E da mesma maneira que tinham pessoas que gostavam de mim, tinha algumas pessoas internamente que tinham uma certa dor de cotovelo, uma certa Sim, rixa e tal. sim. Os caras foram lá e falaram assim, tira esse cara. E aí, E olha, não vamos- tinha pessoas que também precisavam ocupar, de repente, aquela... tira esse cara, manda o cara pra reportagem de novo. No caso, eu ia ser rebaixado de função, rebaixado assim. Entre Eu, aspas, eu né? não vou falar que ser repórter novamente é Não, menos pô, prestigioso, Tem menos grandes louvável. repórteres aí, tá louco? Claro. Então, assim, volta para reportagem. Eu falei, mas não era o que eu queria no momento. E também tem uma redução de salário que já estava existindo por conta de um movimento no mercado internamente. Tavam Você já tava reduzindo muito sentindo salário, isso já. Então, assim, Ivan, salário reduzido, vai voltar para reportagem. Eu falei, vocês querem saber, cara? Obrigado. Se isso é o que vocês enxergam para mim, eu agradeço essa jornada Vou até pular aqui. fora. Eu vou aproveitar o momento para eu me reinventar. Eu acho que se tem um time Coragem, é hein, agora. cara? Foi, cara, porque eu tinha um casamento, eu já tinha 2 filhos. Em função disso, uma segunda decisão foi o fim do meu casamento no ano seguinte. Sua vida, então, ela virou de cabeça pra baixo. Foram e- 2 casamentos que eu terminei, um com a TV Globo e um com a mãe dos meus filhos, em um ano. E aí, cara, eu me lembro que em 2021 foi o fundo do poço, porque eu tava morando num lugar super pequenininho. Eu estava com uma dificuldade financeira, porque quando as pessoas imaginam, o cara trabalhou 20 anos da TV Globo, sou rico, pô, fez um acerto. Eu saí sem acerto, eu saí com 2 salários. A TV não fez acerto Sério? comigo porque eu pedi pra sair. Hum. Saí sem grana, no momento que a E pandemia nessa época também chegou. não tinha um salário que era, tipo, jogador de futebol da vida, né, Não era cara? por aí. Saí no momento em que a pandemia me pegou de calça curta, porque eu não estava com os meus canais digitais sendo desenvolvidos, eu não tinha produto para vender online. Eu estava tentando fazer isso. Eu estava morando... foi uma separação litigiosa, em que tudo foi... Assim, eu tive que abrir mão de muita coisa. Acabou brigando, teve um atrito. Bancar o padrão de vida que existia sem ter condições e me vi internado com Covid 9 dias numa semi-UTI. Quando eu saí, eu estava muito magro e frágil, o Covid atacou a minha motivação. Eu fiquei uma semana em casa muito, muito, muito deprimido. Eu saía, a pessoa que me ajudava na época era a Giovana, mas assim, várias vezes, cara, eu pensava, puta, eu já podia não viver mais, né, cara? Já deu até Sério, aqui. Porque agora... passou por isso? Eu sempre falo para as pessoas que eu nunca quis me matar, não é sobre isso, mas eu não queria mais viver. Você não tinha motivação pra Não, seguir adiante. eu fiquei alguns dias muito mal, cara, mas muito triste, porque eu tava triste, eu não tinha força para lutar. Foi aí aos poucos, tentando dar a volta por cima, todos os dias, olhando no espelho, falei, cara, eu preciso dar a volta por cima, preciso dar a volta por cima. E aí, essa força de vontade colocada dia após dia, tentando acreditar, olhando, Yuri, eu acho muito importante, para minhas características positivas e pensando, cara, tudo que me trouxe até aqui foi difícil. Eu sei que agora tá dando tudo errado, mas tudo passa. Nada dura para sempre. E uma hora vai passar. E quando passar, vai dar certo. Eu fui me apoiando em pessoas necessariamente verdadeiras. Eu eliminei 90% do ciclo de amizade que eu andava. Porque eu percebi... Passei por essa fase Sabe também. por quê, Yuri? Eu percebi Que quem me aquele agregava e ciclo- quem não me agregava. Exatamente. Sabe? E eu me E decepcionei quem era o com seu muitas pessoas. suplemento? Quem era meu suplemento? E aí eu falei, cara, suplementa aí, Vamoré. Cara, acho que Suplementa a aí. gente tem que fazer um episódio aqui com os nossos suplementos. O que você acha? Acho que é uma boa, né? Vamos fazer? Vamos fazer? Gostei da provocação. A gente tá no Legal, primeiro. né? O meu suplemento é a Giovana. O seu suplemento é É a a Fabi. Fabi. A gente Vamos tem que trazer fazer um um- episódio com as duas. Com as duas. Pra gente falar de Pra relacionamento. gente falar de relacionamento, Eu acho rico. dessa virada de chave, porque eu percebi que você contando a sua história, nesse momento de maior dificuldade, quem te ajudou foi muito a Giovana. Foi. Né? E exatamente foi o que aconteceu comigo no mesmo período, inclusive, foi 2020 que eu te falei, que eu também tava nesse período muito ruim, muito depressivo, fundo do poço, empresa ruim e tal.
E foi quando realmente também entrou a Fabi na minha vida. Então foi o suplementos interessantes que acabaram agregando. Claro, E que naquela época, acho que pra mim, acredito pra você também, me deu uma vida nova, uma motivação nova. Realmente fez com que eu me sentisse vivo novamente, com que eu acreditasse que era possível, que ia dar, sabe? Aquela coisa, tipo, ela olhava pra mim, muitas vezes acreditava mais em mim do que eu mesmo. Não é legal isso, cara? É bom Se tem demais, alguém né? que te dá esse suplemento? Que alguém que de repente, eu sempre falo isso, que nunca me brecou, assim, nos meus sonhos. De repente eu falava pra ela, meu sonho é tal coisa aqui, gigantesca. Ela falava, você acha que vai dar? Eu falava, eu acho. Ela falou, então tô com você, então vambora. Legal, né, cara? Esse é boa, né? E é exatamente esse formato de força, de subsídio que eu tive, do ponto de A vista gente precisa dessa de figura, pessoas que estejam ao nosso redor, né, Ivan? muito. Que eu falei, cara, chegou o momento de agora a gente voltar pra TV. Na verdade, ela me deu essa provocação. Falou assim, Ivan, agora você que aprendeu. Foi ela que puxou o bonde? Fala Foi? aqui pra nós. Foi, depois que a gente tava no dia, ela falou assim, agora, com esse tanto de coisa que você tá construindo, de narrativa que você tá construindo com marcas, com um certo nível de influência, com a empresa montadinha, que a gente trabalha no segmento de inovação, com a palestra rodando, vamos voltar pra TV? Qual que é o segmento que quer você de volta, assim, de qualquer jeito? O esporte. Vamos voltar pro esporte. É a E sua raiz, né, É cara? a minha raiz. E agora o esporte, Yuri, ele nos traz a oportunidade de, por meio de uma narrativa bacana, eu falar que o esporte está inserido na minha vida. Não o esporte de alto rendimento, mas o esporte Sim. como suplemento de vida mesmo, como motivação para ser um cara com uma melhor autoestima, um melhor pai, um melhor marido, um cara mais focado, centrado, com uma suplementação certa. E detalhe, podendo usar a TV como plataforma de divulgação dos nossos novos negócios. Ou seja, eu deixo de ser necessariamente um funcionário de uma empresa, eu passo a ser um produtor de conteúdo na TV para dar vazão para nossa empresa também. Não, muito legal. E vamos falar sobre isso, aproveitar aqui a oportunidade. Acho que a gente não conversou exatamente sobre esse assunto, mas pra quem tá assistindo aqui, vai falar assim, beleza, o Ivan tá apresentando. Ivan, hoje você é um embaixador da Soldiers, né, cara? Além de ser um embaixador da Soldiers, nós estamos dividindo a apresentação de um podcast que acabou de ser lançado e para mim uma experiência incrível. Cara, eu sou o co-host, você é o host, co-host do podcast A Suplementa gente aí. troca de cadeira. De cadeira. E aí o nosso objetivo é, por meio das nossas histórias que traremos a partir de agora aqui, trazer convidados, responder perguntas que façam sentido para aquilo que você quer saber. Porque, na verdade, Yuri, vamos ser sinceros, a gente está fazendo esse conteúdo para o nosso público específico. Com certeza, a gente quer saber o que a galera quer assistir. Claro, nós vamos criar canais de comunicação que estão na descrição aqui desse episódio para você mandar a sua dúvida, mandar a sua sugestão de convidado, porque a gente quer, Isso. a partir de agora, promover um debate saudável de que forma nós vamos gerar um conteúdo para suplementar a sua narrativa de vida. Exato. Ivan, vamos testar o pessoal, falar pra eles colocarem alguns convidados aqui, vamos testar nossa influência, vamos ver se tá funcionando. Claro. Coloquem os convidados que vocês desejam assistir, que vocês desejam ver sentados aqui com a gente pra conversar sobre assuntos diversos e a gente vai atrás. A gente Vamos vai atrás. stop esse desafio? Claro, cara, a gente vai correr atrás da galera, porque esse espaço a partir de agora, Yuri, eu acho que a nossa conexão, ela foi rápida, Certeira. imprevisível, cara, mas ao mesmo tempo ela deu tanta liga. Deu que a match, gente né? Deu match. E eu acho que esse espaço que a gente tá criando é um espaço que eu quero me sentir à vontade, eu quero que o dia que eu não estiver bem você me ajude e vice-versa. Com E que a certeza. gente sempre traga convidados e gere assuntos que vocês queiram, tá? Esse é o objetivo. Então fechou. Acho que pra hoje é isso, né? Pô, fiquei feliz. Deu certo, você acha? Deu certo, A deu gente, certo. pô, veio meio que fazendo de improviso pra esse primeiro episódio. Você curtiu? Curti. Acho que é nessa linha que a gente tem que seguir. Muito bom. Eu sei que você tem uma pergunta que você sempre faz. Essa é clássica. E que, diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, nós vamos terminar esse primeiro conteúdo do primeiro dia do Suplementa aí com uma pergunta do Rei da Creatina. Porque o Rei da Creatina, ele adora, por meio dessa narrativa dele, gerar provocações. Porque o cara enfrentou dificuldade. Se a gente enfrenta dificuldade, tem Você uma também pergunta... enfrentou dificuldade pra caramba. Nós enfrentamos. Tem uma pergunta que eu acho que ela resume muito da sua narrativa e um pouco da minha também, que é... Tá, então na verdade eu não vou fazer a pergunta pro público, eu vou fazer a pergunta pra você, Ivan. O que te impede de mudar agora? Essa pergunta é boa, né? O que te impede de alcançar novos voos, atingir novos objetivos? O que te impede de se transformar num Ivan melhor? O que te impede de repente, hoje ser uma das grandes referências em algum assunto que você deseja? O que te impede de passar pro próximo nível? Eu acho que desde que você tenha consciência do que você precisa,
E a partir desse nível de consciência, você monta uma estratégia? Nada. É colocar essa estratégia em prática. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas para responder essa pergunta, Yuri, é, primeiro, o que te impede de mudar agora é você mapear no que você precisa mudar. Exato. Porque às vezes as pessoas estão perdidas. E depois que mapear, não dá desculpa do porquê não mudar, né? Lembrando sempre que o início é difícil. O resultado, no primeiro momento, ele custa aparecer. A analogia é, você não vai começar a fazer academia hoje e no final de semana você vai estar forte com o corpo que você queria. É um passo após o outro. Mas talvez uma semana não, mas 2 meses sim, 3 meses já melhora, 6 meses o resultado já está aparecendo e 1 ano, cara. Talvez 2, 3, você, além de estar com o corpo que você queria, você está com um mindset, com uma rotina muito mais saudável, conectado a valores que fazem sentido. Exato. É com essa provocação que a gente termina o Suplementa aí. Até a próxima, valeu. Obrigado.